Bom dia, amados! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você e com a sua família nesse dia. Glória a Deus, aleluia! No último devocional eu comecei a contar a fantástica história da quarta viagem missionária do apóstolo Paulo. E eles pegaram um navio ali em Cesareia. Nos diz que tinha 276 tripulantes nesse navio. Entre os funcionários, né, do navio, o comandante, os funcionários, o centurião, os soldados e os prisioneiros. E tinha, com certeza, outros passageiros nesse navio. E eles começaram então a navegar de Cesareia para Roma. E a primeira parada que eles fizeram foi em Sidom. O centurião que estava levando esse grupo de prisioneiros, ele chamava Júlio. E durante esse período de Cesareia até Sidom, ele começou a criar uma amizade com o apóstolo Paulo, com o Dr. Lucas, com Aristarco. E quando o navio ancorou em Sidom, que ficava mais ou menos em torno de 400 e poucos quilômetros de Cesareia até Sidom, o apóstolo Paulo pediu para ele uma licença para poder visitar os irmãos de Sidom. E alguns estudiosos dizem que ali em Sidom estava morando atualmente o apóstolo Pedro. E Paulo nos diz que foi visitar os irmãos, inclusive o apóstolo Pedro. E nos dizem até esses estudiosos que ele, para chegar à casa do apóstolo Pedro, ele passou por um túnel onde os cristãos na época fugiram da perseguição. E diz que esse túnel existe até hoje, né? Eu não sei se alguém já foi lá em Sidom e visitou esse túnel, mas nos conta, diz que ele passou por esse túnel até chegar à casa do apóstolo Pedro. Então foi interessante, né? E devido a essa amizade que o apóstolo Paulo criou com o centurião chamado Júlio, né, que estava responsável para levar os prisioneiros, foi assim fundamental. Foi fundamental porque eles viraram amigos até chegar em Roma. E Júlio passou a ter uma confiança muito grande no apóstolo Paulo. Para vocês verem como Deus conduz as coisas, né? Quando nós nos tornamos obedientes a Deus, Deus, como diz o profeta Jeremias, é quem dirige os nossos passos, né? E dirige com segurança. E nós vamos ver nos outros devocionais que apesar das tribulações que eles passaram nessa quarta viagem, mas eles conseguiram chegar são e salvo em Roma, né? Demorou, mas eles chegaram. Eu aguardo vocês no próximo devocional para a gente continuar contando essa fantástica história dessa quarta viagem, ok? Um beijo no seu coração, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus e que Deus os abençoe abundantemente, você e sua família.